Olá, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sou o pastor Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse é o seu Momento com Deus. Queria ler aqui o texto da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos na igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, verso 4. O apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, ele vai dizer: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A igreja de Colossos é uma igreja muito interessante de a gente poder estudar e aprender acerca dela. É uma igreja que, na época em que Paulo escreve a sua carta, a cidade de Colossos, em que a igreja estava, era uma cidade muito populosa. Heródoto, um certo filósofo, disse no ano de 435 que a cidade de Colossos era uma cidade gigantesca, muito grande. Xenofontes, outro filósofo, também falou que a cidade de Colossos era uma cidade muito populosa, de forma que durante muitos anos a cidade de Colossos, que hoje já não existe mais, ela foi reconhecida e era reconhecida como uma grande cidade. Todos conheciam Colossos. Uma cidade com um comércio forte, uma cidade portuária, uma cidade com muitas pessoas de todos os lugares, e Paulo funda ali aquela igreja em Colossos. Na verdade, Paulo tinha ido a Éfeso e ali ele passou 2 anos e 3 meses em Éfeso e impactou toda aquela região ali da Ásia, de forma que, mesmo distante em Éfeso, 160 quilômetros de Éfeso até Colossos, Paulo chegou ali àquela cidade, ali fundou aquela igreja. E personagens como Filemon, como Onésimo, foram pessoas que viveram ali naquela igreja. Mas um nome de muito destaque é o nome de Epáfras, que foi um grande crente, um crente fiel, que possivelmente deveria estar preso com Paulo. Paulo escreve essa carta da prisão, mas ele relata, não é? Inclusive, ele fala aqui acerca da pessoa de Epáfras, no versículo de número 6, falando do ensino que aqueles irmãos haviam recebido por parte dele, de Epáfras. Ele vai dizer, verso 4 e 6, verso 5 e 6, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como aconteceu entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso conservo. Então, esses irmãos, Paulo, Epáfras, claro, Filemon, Onésimo também, foram personagens que pregaram o evangelho ali, e o apóstolo Paulo estava escrevendo àquela igreja porque ele estava preocupado com aquela igreja, uma igreja forte, uma igreja que vinha crescendo, mas que estava sendo atacada pelos falsos ensinos. E aí Paulo escreve essa carta para tratar dessa questão dos falsos ensinos, possivelmente do gnosticismo e do antigo judaísmo que estava se infiltrando ali dentro daquela igreja. E eu fico pensando que a advertência de Paulo surtiu efeito, sim. Aqueles irmãos tiveram cuidado de ouvir as orientações do apóstolo Paulo. Eu fico pensando nos dias de hoje, com essa pandemia, quantas coisas você tem ouvido por aí, que tipo de cuidado você tem tido. E a minha palavra nessa reflexão é que a gente possa ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, com aquilo que a gente está vendo na internet. Considere, inclusive, a figura do seu pastor na sua igreja. Não é de dizer, puxa, eu vou escutar essa mensagem dessa pessoa e vou postar nos grupos da igreja, mas antes, porém, procure o pastor, diga, pastor, ouvi essa mensagem, o que é que o senhor acha? Poste no grupo ou não. Isso é uma questão de ética, de cuidado. Muito cuidado com aquilo que você escuta, que você vê. Faça uma reflexão, faça uma seleção criteriosa, cuidadosa. Passe pelo filtro, pela censura. Não escute de tudo e veja de tudo.
Essa é a minha orientação, que Deus abençoe a tua vida e você possa ter cuidado com a sua vida cristã nesses tempos tão difíceis. Que Deus assim te abençoe. Nosso Deus fortalece a vida de cada um do teu povo, onde quer que eles estejam. Livra-os, ó Deus, dos falsos ensinos e que esse tempo seja tempo de crescimento, mesmo em casa. Mas que cada um possa ter cuidado com aquilo que escuta e com aquilo que vê. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.